Graça e paz, amados, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos partilharmos a palavra de Deus. E como sempre, não é? A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível no seu cumprimento. E hoje nós vamos dar sequência ao que nós estamos falando sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Nós paramos em Mateus 24, 35. Hoje a gente vai do versículo 36 em diante, não é? Comentarmos sobre a palavra de Deus. A gente vai até o versículo 39. Versículo 39. Mateus capítulo 24, verso 36 ao 39. Diz a palavra de Deus. Lembrando a você, antes de nós lermos o texto, não deixe de deixar seu like, fazer seu comentário. Isso ajuda muito o vídeo, não é? O canal, o YouTube vai entender que esses assuntos, o canal é de grande relevância e vai vai se tornar mais visualizado ainda o nosso canal. Então não deixe de compartilhar, de comentar e de deixar seu like. Amém? Confira, acompanhe pela Bíblia, pegue um caderno, pegue caneta, lápis, anote, porque aí você pode fazer consultas posteriormente, você pode fazer uma análise, você pode investigar um pouco mais sobre tudo que a gente vai falar, visto que nós não somos os donos da verdade. Eu não sou o dono da verdade, nem sou o expert, nem sou o bambambam do conhecimento, de forma maneira alguma. Sou um simples servo, não é? Desejando alertar, advertir, orientar aqueles que servem a Deus, como diz o apóstolo Paulo, na simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, baseado na palavra de Deus, Mateus 24, verso 36 a 39, a gente vai hoje falar mais uma vez sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Amém? Então, dentro desse contexto, não deixe de estar com a sua Bíblia aberta e vamos lá. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É importante aqui abrir alguns parênteses, como no versículo 36, quando nós lemos: naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Quero fazer você entender aqui que dentro desse versículo tem um pouco sobre a doutrina da cristologia, onde Cristo nos é apresentado pela Bíblia, não é? Nas suas três formas: divina, humana, não é? Quando ele se despoja, mas não perde a sua divindade, e torna a voltar à sua vida plenamente divina. No seu estado humano, há momentos nas Escrituras, passagens nas Escrituras, que ele fala como homem. E aqui, no caso, ele está falando como profeta. Porque o profeta, ele vaticina o futuro sem saber
Jesus aqui está falando como profeta. Jesus não era somente o Filho de Deus. Ele era profeta, ele é sacerdote, ele é juiz, não é? Então, dentro desse contexto, eu quero deixar aqui esse parêntese para que você entenda que quando ele está falando aqui que nem ele sabe, ele está falando aqui como profeta. Então, nenhum profeta sabe o amanhã, o depois, o que virá. Então, Jesus está falando aqui nesse sentido, que ele, como profeta, ele não sabe. Não é? Mas como Deus, ele sabe. Não é? Então, dando sequência, e aí Jesus diz, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e não perceberam até que veio o dilúvio, não é? Não é? Mas, diante do que o texto sagrado nos mostra, nos revela, é interessante que uma das características que aponta como sinal evidente do retorno de Jesus é o descaso da humanidade com a mensagem do Evangelho. Noé foi incumbido por Deus para trazer a mensagem de advertência para aquela geração. E qual era a advertência de Deus para aquela geração? Noé avisou ao povo, aos povos, às pessoas que viviam ali em sua volta. Deus vai mandar o dilúvio, Deus vai mandar água dos céus. E as pessoas não acreditaram em Noé. A Bíblia chama Noé de pregoeiro da justiça, chama de mensageiro da verdade divina, em um tempo que, conforme de Gênesis 6, verso 9 a 12, uma geração completamente comprometida com violência, morte, prostituição, toda sorte de impurezas, e diz o texto sagrado que o pensamento do homem era só morte, violência, destruição, prazeres carnais, satisfação, tudo que podia alimentar a carne. Então Noé, Jesus aqui fala sobre o dilúvio que viria, que Noé falava que viria, mas as pessoas estavam preocupadas só com comer, beber, realização de sonhos. Não é? Um casamento é uma realização de um sonho para aquela geração. Era um sonho que eles desejavam para suas vidas, ter sua casa, seu lar, sua família. Quem não deseja, né? Ser bem casado, estar bem casado, ter uma excelente esposa, ter um excelente marido, não uma mulher perfeita, né? Porque essa não existe. Não uma mulher perfeita ou um homem, um marido perfeito, porque esse não existe. Mas uma pessoa comprometida, né? Porque amar é um mandamento, não é um sentimento. Quando as pessoas casam ou se relacionam baseadas no que elas sentem, com certeza esse casamento está fadado à falência. Porque antes de um sentimento, amar é um mandamento. Então, dentro desse contexto, as pessoas sempre desejam, né, a realização desse sonho de ter a sua casa própria, de ter a sua esposa, de ter o seu marido, de gerar os seus filhos. E não é diferente de hoje. Aquela época é igual a hoje, porque o que mudou são os personagens que já morreram,
as pessoas que já morreram. Mas todos nós somos seres humanos e descendemos de um único casal. E como todo ser humano normal, eles desejam as realizações desta vida. Todo homem deseja. Eu desejo, você deseja, nós desejamos, nós sonhamos. E eu costumo dizer que o meu sonho, não posso falar por você, mas o meu sonho eu sempre tenho colocado diante de Deus. E digo a Deus o seguinte: Senhor, este é o meu sonho. Mas os meus sonhos, eles podem ser frustrados. Mas os teus sonhos não podem ser frustrados. Como disse o patriarca Jó, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, diante disso, eu não coloco a minha vontade para a realização do meu sonho. Eu sempre me coloco nas mãos de Deus para que Deus realize os sonhos dele em mim. Pois, segundo a palavra de Deus, nós somos cooperadores de Deus. A gente coopera com Deus. É Deus que realiza tudo. Tanto o querer como o efetuar, disse o apóstolo Paulo, né? Então, é interessante que a gente entenda o contexto que Noé vivia debaixo de uma ordem divina. Deus havia orientado Noé a construir uma arca. E esta arca passou 100 anos para ser construída. E durante 100 anos, Noé advertiu aquela geração. Noé disse que Deus iria enviar o dilúvio sobre a terra, que iria destruir toda a raça humana, toda a vida, que Deus iria varrer a terra, porque os pecados tinham chegado diante de Deus de uma forma avassaladora e Deus estava irado com a terra. E Noé foi avisando, mas Noé foi visto como louco, como um alienado, como uma pessoa fora da realidade. Naquele período, nunca havia chovido sobre o mundo. Então ninguém nunca viu água descer do céu. Ninguém nunca viu água descer de cima. Pois a terra, diz a Escritura, se você ler o capítulo 6 todinho, você vai ver. Do livro do Gênesis, a terra era regada com um vapor que subia e regava a terra. Não havia chuva. A intenção de Deus não era enviar chuva, era continuar regando a terra. A intenção de Deus era que a terra não fosse separada, não fosse dividida. A intenção era que todos vivessem de forma pacífica, harmoniosa, ordeira, decente, ética, moralmente e principalmente espiritualmente. Porém, a humanidade daquele período não queria obedecer às determinações de Deus ditas através de Noé. O que acontece? Deus chama Noé, porque diz a Escritura. Você pode ler o capítulo 6, 7 e 8 do livro do Gênesis, onde dá detalhes sobre isso que estou falando. As pessoas queriam viver a vida sem respeito ao próximo, sem respeito à vida, sem respeito à pessoa bendita de Deus. E isso provocou a ira de Deus a ponto de Noé ser o único justo da sua geração. E diz a Bíblia que Noé achou graça aos olhos de Deus, favor diante de Deus, e recebeu a incumbência de construir a arca. E na construção da arca, Noé construía a arca e Noé avisava a população que Deus iria enviar o dilúvio, que Deus traria juízo, que Deus traria justiça. Mas as pessoas não quiseram ouvir e continuaram na sua vida dissoluta. Repito, não é pecado você contrair matrimônio.
Não é pecado você querer prosperar, ganhar um pouco mais. Não, não é pecado. O que torna isso pecado é quando você coloca tudo isso no lugar de Deus. Jesus é bem claro quando diz: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E o nosso coração, ele deve estar sempre em Deus. A gente deve amar a nossa esposa, as esposas devem amar os seus maridos e seus filhos, devem amar suas casas, cuidar delas, mas não devem colocá-las no lugar de Deus. Tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus traz consequências terríveis. E é preciso entender isso. E Jesus é bem claro aqui dizendo: assim como nos dias de Noé, as pessoas, dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, as pessoas estavam tão envolvidas com as coisas desta vida que não perceberam uma grandiosidade da mensagem, não perceberam a grandiosidade da mensagem de Noé. Não perceberam nem quando Noé entrou na arca. Não perceberam que a porta estava fechada. E quando eles passaram a perceber? Quando a chuva caiu do céu. Aí foi tarde. As pessoas estão muito envolvidas com as coisas desta vida. Repito, não é pecado você trabalhar, querer prosperar, não. A Bíblia diz, se possível, trabalhar dia e noite para não sermos pesados ao nosso próximo. Paulo diz que aquele que não trabalha, que também não coma. A Bíblia dá valor ao trabalho, mas você não pode viver para o trabalho. Você trabalha para viver, não vive para trabalhar. E há pessoas que quanto mais querem, principalmente as profissões que vêm surgindo, em detrimento de outras que estão sendo extintas, vem e traz muito lucro e traz muito benefício, e as pessoas adentram madrugada adentro, dia após dia, sem dormir, muitas vezes sem comer, sem beber, para ter dinheiro. Isso perde contato com filhos, contato com a esposa, com amigos, eles se isolam porque a visão é só ganhar dinheiro. E em consequência disso, vem o esfriamento espiritual, vem a perca do temor, do compromisso, do desejo de servir. E nessa perca vem a abertura para o materialismo, para o dinheiro. E Jesus Cristo é bem claro quando diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, ou amamos um e aborrecemos o outro. E quantas pessoas têm colocado somente o seu coração nos bens terrenos? Tem pessoas que têm tanto dinheiro, têm casas extravagantes, luxuosas, lindas, belas, vários carros e não desfruta de nada. Por quê? Vive para o trabalho. O trabalho lhe deu tudo isso, mas ele não desfruta de nada. As pessoas estão muito materialistas. Estamos vivendo em uma geração em que você, ser humano, é valorizado por aquilo que você tem, não pela pessoa que você é. Não é? Jesus, ele valoriza as pessoas que vivem a verdade, independente da sua situação financeira. Jesus valoriza aquele que vive princípios. Agora, se você pode juntar o útil ao agradável, melhor ainda.
Mas acima das coisas está a palavra de Deus. E da mesma forma que os antediluvianos agiram com Noé, hoje estão agindo com Jesus. Pessoas que não têm uma frequência na casa de Deus, não frequentam os cultos de oração, os cultos de doutrina, a escola bíblica dominical, o curso de discipulado. São coisas essenciais para o crescimento, o fortalecimento, a firmeza na fé. E assim como foi nos dias de Noé, está sendo hoje. É um mundo materialista em que cada dia o sistema, não é? Ele tem comprimido as pessoas a buscar isso. Repito, não é pecado trabalhar para ter. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, tendo o que comer e estando vestidos, estejais, pois, satisfeitos. Pastor, o senhor já citou isso tantas vezes e nunca li. Então vou ler para você. Mateus 6. Vamos lá? Mateus capítulo 6. A partir do versículo 19. Mateus 6, 19. Olha o que Jesus diz. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual é o seu tesouro? É ouro? É prata? É casa? É carro? Ou seu maior tesouro continua sendo Deus? Porque quando as pessoas valorizam muito isso, tivemos uma enchente aí no Rio de Janeiro, outra no Rio Grande do Sul, e está tendo fortes ventanias de ontem para hoje, de antes de ontem para ontem e de ontem para hoje em Santa Catarina. Chuva de granizo, casas foram destruídas, carros foram destruídos, as enchentes, as pessoas perderam casas, documentos, móveis, carros. Passou, acabou. Uma chuva, acabou todo o tesouro da terra. Perdeu tudo. O nosso coração deve estar em Deus. O nosso maior tesouro é Ele. O salmista Davi diz que Deus é a sua porção para sempre. A gente precisa entender que a gente usa as coisas, mas as coisas não devem nos usar. A gente tem as coisas para utilizá-las por uma necessidade existencial, mas não amá-las. Temos as coisas para facilitar o nosso dia a dia, nossa locomoção, nossa forma de preparar o alimento, nossa forma de atender, nossa forma de se locomover para facilitar tanto a nossa vida como a do próximo. Mas nós não devemos colocar o nosso coração nessas coisas. Porque vai ficar. Como disse Jesus aqui, 6:21, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha, ele diz, verso 22 em diante, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando Jesus fala se o teu olho for bom, os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, então ele está dizendo, se você ver a vida do ponto de vista correto, você nunca vai ter problema. Você sempre vai estar vendo as coisas com clareza, com nitidez. Mas, se os teus olhos forem maus, verso 23, todo o teu corpo estará em trevas. E ele conclui dizendo,
Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas. Quando a gente só começa a olhar a vida dentro do ponto de vista, dentro da perspectiva horizontal e nunca na vertical, a gente está vendo a vida de um ponto de vista escuro, equivocado. E o que é que acontece? Jesus continua no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É pecado, pastor, ser rico? Não, não é pecado não. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, Salomão disse que é dom de Deus. Porém, nem todos podem ser ricos. Mas a riqueza que vem de Deus, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enobrece e não traz dores. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui no livro de Provérbios, viu? Pense num texto maravilhoso, esse texto de Provérbios. 10 e 22 do livro de Provérbios. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ela enobrece o homem. Ela traz a bênção de Deus ao homem. E quando Deus abençoa o homem dentro de um contexto material, essa bênção não é exclusividade dele. Deus a deu para ele para que ele reparta com o seu próximo, seja ele quem for. Então, dentro desse contexto, como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas estão presas a conquistas, a títulos. Não é? Quantas pessoas estão preocupadas? Você chega hoje em um culto, por exemplo, se eu for visitar alguma denominação, vou cultuar a Deus em alguma denominação, as pessoas têm o hábito de perguntar: qual é a sua posição? Estão mais preocupadas em saber o que eu tenho ou o que eu sou dentro do contexto social, do que se preocupar comigo como pessoa. Quando eu devo olhar as pessoas, elas como imagem de Deus. Pessoas que precisam ser abraçadas, acolhidas, amadas, independente de quem elas sejam. Porque normalmente a gente pensa que só quem sofre são os pobres. Não, o rico também sofre. Rico não pode ter os problemas que pobre tem, mas tem problemas tão graves tanto. Tem tanta gente que tem dinheiro, mas não dorme de noite. Tem dinheiro, mas não come. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem dinheiro, mas não vive bem. Porque não é o dinheiro que traz a felicidade. O dinheiro faz parte da felicidade. É consequência. Quando a gente coloca ele no lugar certo. E qual é o lugar do dinheiro? Embaixo de Deus. Aonde ele deve estar? Debaixo de você. Porque você vem antes do dinheiro. Você não foi feito com dinheiro. Você foi feito com amor. Você é uma vida. Sua vida pertence a Deus. Você pertence a Deus. Então você tem que ver você em primeiro. Deus em primeiro. E todas as outras coisas são consequências. Você jamais vai poder se relacionar bem com outra pessoa se você não está bem com você mesmo. Se você não está bem com Deus. Porque o estar bem com você implica em você estar bem com Deus. E quando você consegue entender quem você é, o que você é, por que você está aqui, qual a sua missão, qual o seu objetivo,
Qual o seu propósito em Deus para estar aqui? Uma vida com propósitos. Se você que se conhece, se você sabe quem você é, se você sabe aonde está, sabe para onde vai, você vai conseguir construir uma família estruturada, um relacionamento estruturado, vai ter filhos estruturados. Mas se você não está bem com você mesmo, você nunca poderá construir um relacionamento bom, estável, equilibrado, próspero, rico. Não, se não está bem com você não conseguirá ficar bem com ninguém. Porque existem pessoas que são doentes emocionalmente, sentimentalmente, e isso eles transferem para os seus relacionamentos. E todos os relacionamentos que dão errado, sempre a culpa vai ser do outro, nunca dele. Por quê? Porque ele não consegue enxergar que o problema é ele mesmo. E isso são sinais da volta gloriosa de Jesus. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Pessoas que procuram só realizações. Mas essas realizações descentralizadas da pessoa de Deus. Fora do propósito de Deus. A Bíblia diz que até para você comer, beber e se vestir, tem que ser para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 10, versos 31 e 32. Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se para a glória de Deus. E uma pessoa que não está organizada, mental, espiritualmente e emocionalmente, ela não tem condições. Se ela não tem condições de cuidar dela, como é que ela vai cuidar de outro? E Jesus fala sobre isso. Está latente. Comiam, casavam. Casamentos que o cara casa hoje só para ter um período de relações sexuais. Quando passa aquele desejo, parte. Por que acabou? Porque não deu certo. Por que não deu certo? Porque não tinha compatibilidade. Éramos incompatíveis. E o período todinho de namoro nunca percebeu isso. Porque as pessoas hoje não procuram uma mulher ou um homem para manter um relacionamento estável, equilibrado, amando e sendo amado, respeitando e sendo respeitado, cumprindo os princípios bíblicos. Eles procuram um casamento para uma satisfação temporária, porque as realizações são puramente carnais, sem observação dos princípios. E os que vivem dessa forma vão pagar um alto preço. Vão pagar, pode ter certeza, porque ele está destruído e vai destruir outras vidas. E isso quando não tem filhos. Quando tem filhos é que vai gerar crianças doentes emocionalmente, que quando forem crescendo vão se tornar adolescentes problemáticos, que vão se tornar jovens problemáticos e adultos problemáticos, que vai trazer problemas para a sociedade. Problemas na família, problemas na igreja. Quando muita gente diz, não, eu vou para a igreja porque a igreja tem problema A, tem problema B. A igreja é um hospital. A igreja tem todo tipo de gente. Se os que estão dentro das igrejas não se permitirem serem tratados pela palavra de Deus, eles vão continuar doentes. E nós não podemos nos eximir da verdade. Temos que falar a verdade da palavra. Conhecereis a verdade e ela é verdade e vos libertará. O problema é que as pessoas são resistentes à verdade. E os que resistem à verdade, diz a palavra, esses vão de mal a pior, disse Paulo escrevendo a Timóteo. Porque resistem à verdade. Paulo ainda diz a Timóteo, como Janes e Jambres, que resistiram à verdade e foram para o mundo.
Porque tem pessoas que querem estar dentro dos templos, querem congregar nos templos, querem viver como crentes, mas vivendo uma vida ímpia, uma vida de pecado, uma vida de adultério, de promiscuidade, de impureza. E a Bíblia diz que esses tais não herdarão o reino dos céus. Não é a placa da denominação que vai salvar você. Quem morreu na cruz não foi a Assembleia de Deus, não foi a Batista, não foi a Presbiteriana, não foi a Quadrangular, Congregacional. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, que derramou o sangue dele para remir a todo que nele crê, remir dos seus pecados. Tem pessoas que estão congregando achando que vão para o céu por causa do nome da denominação. Vão quebrar a cara. Toda a denominação ela tem que ser extremamente escriturística. Não podemos fugir à escritura. Não podemos. Ou somos extremamente escriturísticos ou não adentraremos a eternidade com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele é o único caminho para a salvação. Não há salvação fora de Jesus. Não há. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Atos 4:12. Então, assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não perceberam que o dilúvio começou a acontecer. A igreja de Cristo, os cristãos verdadeiros, estão pregando o Evangelho. Estão falando de Jesus. O verdadeiro Evangelho, ele te chama, vinde a mim. Mas o verdadeiro Evangelho diz: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se não houver renúncia, não haverá céu para você. Jesus Cristo é bem claro quando diz lá em Mateus 10, 37 e 38. Aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filhos, bens por amor de mim, não é digno de mim. Quando ele está dizendo ali deixar, não é você abandonar, porque tem pessoas que eu não vou ser cristão por causa do meu marido. Teu marido vai para o inferno, tu vai junto com ele. Eu não vou ser cristão porque minha mulher não quer. Tua mulher vai para o inferno, tu vai com ela também. Eu não vou ser cristão por causa do meu filho. Meu filho, salvação é individual, é pessoal. Você fala a palavra, fala o evangelho, o compromisso agora é com ele e Deus. Sua missão é pregar o evangelho. Jesus disse: ide e pregue o evangelho a toda criatura. Sua missão é pregar, salvar, é arte, é parte de Deus, não sua. Você prega e ora. Você prega e testemunha com a sua vida. Você é um exemplo para a pessoa que você... Porque não adianta você pregar e não ser um exemplo. Você falar que Jesus é bom e você ser mal. Falar que Jesus é o Salvador e você agir como um pecador, como um ímpio. Você falar que a gente precisa congregar e você nunca vai para a igreja. Não participa de nada da igreja. Tudo que é da igreja você critica. Se é para contribuir para a festa das crianças, critica. Se é festa das irmãs, critica. Se é festa dos irmãos, critica. Se é festa do ciclo de oração, critica. Se é uma contribuição para um aniversário, você critica. Se é para dar o dízimo, você critica. Você não dá o dízimo porque diz que o dízimo vai para o pastor. Onde está isso na Bíblia? Mas A, B, não interessa o que A ou B fez, você tem que focar no que a Bíblia diz. Ponto final. É o que a Bíblia diz, ponto final. Pare de olhar para quem está fazendo errado. Olhe para Jesus. Faça o certo.
Não fique preocupado com quem está errado. Preocupe-se em fazer o certo. Porque você vai dar conta de você mesmo a Deus. Paulo diz a Timóteo, 4,16 de 1 Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aqueles que vão te ouvir. Porque se você começar a olhar, porque A é assim, B é assado, você vai perder o alvo, o foco, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você tem que amar todos e não se preocupar se alguém lhe ama ou não. Você tem que fazer o certo e não se preocupar se alguém está fazendo o certo ou não. Você tem que viver em santidade, independente de quem está vivendo ou não. A Bíblia é bem clara quando diz: quem for santo, santifique-se mais. E quem for sujo, suje-se mais ainda. Então, se você é santo, se santifique mais. Quem é sujo, se você puder dar uma palavra de conserto, amém. Se você não puder, amém. Se ele não quer ouvir, não perca tempo. Não se lança pérolas aos porcos. Não se dá a palavra para quem não quer ouvir, para quem não quer saber. Não perca tempo com quem não quer ouvir o evangelho, não quer, problema dele. Problema dele. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em fazer a vontade de Deus. Isso é o importante. O resto é consequência. Viva a palavra de Deus. Não esteja inserido dentro desse contexto aqui de se iludir. Não fique dentro desse contexto de estar somente voltado para as realizações terrenas. Que as tuas realizações estejam em Deus. Se é propósito de Deus para a tua vida, Ele vai trazer, Ele vai realizar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E ponto final. Não tem que se preocupar com mais nada. Você tem que prosseguir. Você tem que ir adiante. Você não pode ser paralisado com estas coisas. E eles estavam tão voltados para as coisas dessa vida, diz o versículo 39 do capítulo 24 de Mateus, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Todos foram destruídos, todos foram mortos, porque não deram ouvidos. Aí ele diz: assim será também a vinda do Filho do Homem. A gente tem que se ligar em Jesus. Nós temos que nos ligar em Deus. Nós temos que estar atentos para Deus. Nós precisamos estar voltados para Deus. Nós precisamos estar ligados em Deus. Repetindo, amar, independente se as pessoas vão te amar, tu amas. Como disse Jesus em Mateus 5, 43 a 48. Amar os inimigos, falar bem quem fala mal de você, orar por aqueles que te perseguem. Aí ele diz, para que vocês sejam chamados filhos de Deus. Não é? Aí ele diz no versículo 48, sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pastor, nós somos perfeitos? A perfeição não está em nós. A perfeição está naquilo que nós vamos fazer. E a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. O amor, Efésios capítulo 4. Então precisamos entender que não é a nossa perfeição, é o amor que nos aperfeiçoa em Deus. Que você medite, analise, pondere, reflita. Tome a decisão certa, prossiga. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não há salvação fora dele. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Não deixe de comentar, de deixar o seu like, de compartilhar.
Vamos evangelizar enquanto ainda podemos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.